mais um episódio do Oi Talks. Hoje eu vou entrevistar a Kathleen. Ela trabalha como FIFO, que é Fly In, Fly Out. Vocês se interessaram muito por esse tema quando eu postei lá no Instagram. Então hoje eu resolvi trazer essa seguidora que trabalha desse modo. Você trabalha alguns dias ou semanas numa área isolada da Austrália e depois você volta para casa. E no caso dela, ela e o marido trabalham nesse formato e ela vai contar sobre a experiência dela, como você pode conseguir esse tipo de trabalho, se vale a pena, se não vale a pena, prós e contras. Oi, Kathleen, seja bem-vinda ao Oi Talks. Obrigada por ter aceitado, por ter topado em estar aqui com a gente hoje. Oi, Pri, tudo bem? Muito obrigada, estou muito feliz de estar participando e espero que a gente tenha uma conversa bem legal hoje. Kathleen, vamos começar falando sobre um pouco da tua história. Faz quanto tempo que você chegou na Austrália? Você sempre trabalhou com FIFO aqui na Austrália? Conta um pouco pra gente essa jornada Brasil até a chegada aqui. Então, a minha jornada de imigrante ela é um pouquinho longa, né? Eu cheguei na Austrália faz 7 meses, final de julho apenas, mas eu saí do Brasil há 8 anos atrás. Então, eu fui para a Irlanda fazer o intercâmbio e fiquei lá durante 6 anos. Eu fiz o meu intercâmbio lá, um período só de intercâmbio, né? E consegui fazer a minha cidadania italiana. Então, eu fiquei na Irlanda durante 6 anos, depois morei na Suécia durante 1 ano e meio e cheguei na Austrália 7 meses atrás. E faz 6 meses que eu trabalho FIFO em uma mina, né, no norte aqui de Western Australia. Bom, e depois de ter morado tanto tempo na Europa, o que te fez vir para a Austrália? A Austrália estava te chamando ou você não estava feliz com a vida lá? Então, eu acho que a Europa é um continente muito bom, né? Um continente com muitos países de primeiro mundo, a Irlanda é um ótimo país com muitas oportunidades, mas eu nunca gostei do clima. Então, especialmente, o motivo principal realmente foi o clima. De todos esses anos que eu morei na Irlanda, eu nunca me senti completamente feliz assim, principalmente por causa do clima. Porque chove bastante, sabe? É muito frio, não tem um verão propriamente dito assim. E, o meu irmão mora na Austrália, ele mora em Gold Coast. Então, em 2019, nós viemos para cá passar o Natal, e aí a gente acabou se apaixonando, né, pelo país, e a gente voltou para Irlanda com o objetivo de fazer o possível para conseguir mudar para a Austrália. E foi assim que começou a nossa história com a Austrália. Entendi. E como que foi possível fazer essa mudança? Você quer contar essa questão do visto? Qual é a tua profissão e com que você trabalha? Então, eu trabalho, no momento, eu como QC Admin, que é Quality Control, mas a gente não conseguiu mudar por causa da minha profissão, né? Nós conseguimos chegar na Austrália já com o visto de residente permanente, por causa da profissão do meu marido. Ele é segurança do trabalho, né? Técnico de segurança do trabalho. E ele sempre trabalhou com isso, desde o Brasil, depois na Irlanda, depois na Suécia. E quando a gente voltou da Austrália, a gente começou a pesquisar qual seria a forma de mudar para a Austrália sem ser estudante, porque a gente já tinha sido estudante, né? A gente já tinha passado por esse processo, a gente já estava vivendo com uma vida estabilizada na Irlanda, querendo ou não, a gente tinha uma vida boa, a gente tinha um trabalho bom, a gente morava num lugar legal, mas a questão realmente do estilo de vida e do clima que pegava bastante. Então a gente viu que tinha um caminho, né, para poder aplicar, assim, estando fora da Austrália, e a gente aplicou pela profissão do meu marido de segurança do trabalho, nós conseguimos o visto de residência antes de chegar na Austrália. Então a gente se planejou depois de conseguir o visto por mais ou menos 1 ano ainda, antes de fazer a mudança realmente, né. Então a gente chegou em julho do ano passado. E aí, chegando aqui, a gente tinha como objetivo principal começar a trabalhar FIFO pra gente poder juntar uma grana, né. Porque a gente sabe que essa indústria de mina, ela realmente paga bem, porque a gente também trabalha bastante, né. Então a gente resolveu tentar entrar nessa indústria para poder juntar uma grana mais rápido, para poder se estabilizar aqui na Austrália. Antes da gente falar do dia a dia desse trabalho, prós e contras e até que ponto vale a pena, eu queria que a gente quebrasse uma das grandes objeções que as pessoas têm, principalmente os brasileiros, que é
é muito difícil, não dá para chegar com PR na Austrália, demora muito tempo. Será que vale a pena mesmo já chegar com PR, mesmo sem nunca ter pisado os pés lá? Então, eu acho que muita gente pensa que é difícil porque tem pouca gente falando. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, realmente, quando a gente começa a pesquisar sobre, é bem difícil de achar informações, né. Eu acho que também não tem muitos brasileiros, fazendo isso, mas eu acho que vale muitíssimo a pena, porque você pra mim, né, na minha opinião, por já ter vivido tanto tempo, assim, fora do Brasil, ter tido experiência morando em mais países, né, o que eu vejo que a pessoa precisa muito, tentar conseguir o mais rápido possível é o direito de viver legalmente, trabalhando, normal, sabe, as horas normais, sem nenhum tipo de limitação no horário do visto, nas horas de trabalho do visto. Porque isso faz total diferença. Quando eu cheguei na Irlanda como estudante, eu tinha um inglês muito ruim, né. Quando eu consegui a minha cidadania italiana, o meu inglês continuava ruim, mas eu tinha direito de trabalhar. Então eu tinha, o direito de escolher se eu queria estudar ou se eu queria trabalhar, sabe. É diferente quando a gente não tem essa opção. Então aqui para a Austrália eu acho que é a mesma coisa, tem muitas profissões que estão na lista de demanda que as pessoas não sabem, né. Lógico que não é só ter a profissão na lista, né, tem todo o processo, então você precisa ter como comprovar a sua qualificação, você precisa ter experiência, uma nota de inglês também é ok, né, também é muito importante, assim, mas não precisa ser a nota mais alta. Eu acho que tem um pouquinho eh, de não seria um mito, mas assim, as pessoas ficam com medo, porque elas acham que se elas não tirarem as notas mais altas, elas não vão conseguir ser chamadas. Mas não é assim que funciona. Então eu acho que se a pessoa realmente tem vontade de sair do Brasil, se a Austrália é um país que ela gostaria de migrar, eu acho que vale muito a pena sim olhar, né, essa opção de já sair com a residência. Porque se você precisa melhorar o seu inglês, né, você não se sente confiante, eu vou chegar na Austrália, mas eu não vou conseguir trabalhar na minha área porque o meu inglês ainda não é tão bom. Não tem problema, você vai chegar aqui com todos os direitos e aí você vai poder escolher se você quer estudar, se você quer trabalhar, o que você quer fazer. Eu acho que te dá muito mais flexibilidade e segurança, sabe? Sem ter que ficar preocupado em ter que renovar o visto ou ter que conseguir um trabalho que te dê um visto de sponsor se você quiser ficar. Eu acho que traz muito mais liberdade e é sim possível, mas é uma coisa que não é muito disseminada na nossa comunidade brasileira. Tanto que existem muitas pessoas que chegam com o visto de residente, mas desse total de pessoas, a quantidade de brasileiros é muito baixa. E eu sei que a gente tem profissionais, né, nós brasileiros somos profissionais muito bons, então eu sei que tem muitos brasileiros que têm qualificação e têm experiência, mas realmente, não tem a informação, né, para poder tomar a decisão de tentar ou não. Perfeito. Como que vocês buscaram essas informações? Vocês consultaram um agente de imigração? Vocês foram por conta própria buscando na internet? A gente começou com uma consulta com um agente de imigração lá em 2018, eu acho que foi. Assim, porque quando a gente chegou na Irlanda, a gente já não gostou muito do clima, né. A gente sabia que, por causa da cidadania, a gente ia ter oportunidades e tal, então a gente resolveu ficar. Mas a gente fez já uma consulta com um agente de imigração naquela época, e assim, ele não nos deu muitas esperanças, sabe. Tipo assim, não foi uma coisa que: "Ah, eu acho que realmente talvez vocês deveriam tentar", foi uma coisa mais: "Eu não sei, acho que talvez não, talvez se tentar por uma outra profissão". E aí a gente ficou meio assim, meio em dúvida. Então a gente meio que deixou isso de lado e foi tentar viver a nossa vida, né, na Irlanda. Mas quando a gente veio pra cá em 2019, isso acendeu de novo, né. Quando a gente realmente viu a Austrália de perto, a gente falou: "Não, realmente eu acho que é aqui que a gente quer ficar". Mas também conversando com as pessoas, todo mundo falava: "Não, é muito difícil, muito difícil, muito difícil". E aí quando a gente voltou pra Irlanda, foi bem na época começo de pandemia, eu acho, 2020, começo de 2020, a gente ficou lá e a gente falou: "Cara, não é aqui que a gente quer ficar". E aí eu comecei a pesquisar. Daí a gente começou a pesquisar e pelo fato de a gente não ter esse dinheiro para investir,
porque não é uma coisa garantida, né. Imigração é sempre uma caixinha de surpresas, então como a gente não sabia se realmente ia dar certo ou não, a gente conversou e decidiu que a gente ia tentar fazer nós mesmos. Se desse certo, beleza, e se não desse, a gente ia tentar outro caminho. Porque fazendo por conta própria não era custo tão alto assim, né, no começo. Então foi assim que a gente fez, pesquisando sozinho, buscando informação e arriscando, que eu acho que foi o maior ato, assim, né, de coragem realmente foi arriscar. Inclusive, a gente recebeu o nosso convite em 10 dias. Nossa, que legal. Parabéns. Ah, muito obrigada. Eu tenho bastante orgulho desse processo, porque foi um processo, assim, bem, tenso, digo, porque a gente primeira vez fazendo sozinho, sem ter acesso a muita informação, então foi bem intenso, assim, o medo de não conseguir era bem grande, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí vocês já sabiam no que vocês iam, como vocês iam trabalhar? Vocês já sabiam de trabalho FIFO ou vocês foram descobrindo ao longo do caminho? Quero saber se vocês já tinham esse foco de trabalhar em FIFO quando chegassem aqui. Já, aí porque uma dos motivos, né, de eu querer morar pra Austrália, né, na Austrália também, era poder ficar perto do meu irmão, além do clima, né, de poder ter família perto, que é muito importante. Então a gente tinha 2 opções, ou a gente já mudava pra Gold Coast ou Brisbane, por ali, e tentava arrumar um trabalho normal de segunda a sexta, ou a gente tentava trabalhar FIFO, que a gente já tinha ouvido falar sobre esse tipo de trabalho, né. E enquanto a gente ainda estava na Suécia, a gente começou a pesquisar sobre FIFO, sobre mais ou menos como funcionava, não tem também tanta informação assim. A gente começou a pesquisar e tal, e aí a gente descobriu que segurança do trabalho era uma profissão que precisava bastante, né, nessa indústria também. Mas uma coisa que aconteceu que realmente, né, foi de grande ajuda pra gente, foi o fato de na empresa que eu trabalhava na Suécia, eu sempre trabalhei na mesma empresa, né, desde a Irlanda eu trabalhei acho que quase 5 anos com eles. Trabalhei 3 anos na Irlanda e quase 2 anos na Suécia, então era a mesma empresa, mas eram, tipo, unidades diferentes, né, com pessoas diferentes. E na Suécia, eu trabalhava junto com um cara, um colega de trabalho, que ele trabalhou na Austrália por muitos anos. Ele morou na Austrália e trabalhou na Austrália por muitos anos. E aí conversando com ele, né, a minha vontade de mudar pra Austrália, que eu já estava organizando minhas coisas para mudar pra Austrália, falei pra ele que eu gostaria de começar a trabalhar na indústria de mina e ele falou que ele poderia tentar me ajudar então, porque ele tinha alguns contatos. Ele tinha trabalhado em uma empresa há muitos anos, aqui na Austrália, e ele gostaria que eu fosse trabalhar nessa empresa. Ele pediu o nosso currículo, né, tanto o meu quanto o do meu marido, e a gente enviou o currículo para ele, e aí a gente conseguiu uma entrevista nessa empresa. Então a gente fez uma primeira entrevista na Suécia, e depois quando a gente chegou na Austrália, a gente, entrou em contato novamente com a empresa, e aí fez mais uma entrevista e conseguimos o nosso trabalho. Nossa, que legal. Vocês já tinham visto quando fizeram aquela primeira entrevista? Já tínhamos. Legal. Porque quando a gente mudou pra Suécia, a gente já estava com o visto da Austrália aprovado. A gente foi pra Suécia por causa de uma oportunidade de trabalho e graças a Deus que a gente foi. Eu acho que Deus, assim, faz as coisas muito certas na nossa vida, sabe, às vezes a gente não entende os caminhos, mas, assim, o fato de a gente ter mudado pra Suécia fez com que eu realmente conhecesse essa pessoa, né, fez com que eu pudesse fazer um networking que me abrisse portas aqui na Austrália. Então, foi uma coisa muito Deus, assim, sabe, abrindo os caminhos. Muito incrível essa história. E só mostra a importância também do networking, né. Eu acho que muitas pessoas não dão o valor ao networking que ele realmente tem, sabe. Porque ele não te ajuda apenas ali no trabalho. As conexões que você faz dando sempre o seu melhor, né, trabalhando duro, construindo uma reputação, ela te ajuda em vários aspectos e pode te ajudar, tipo, muito longe. Eu nunca imaginaria, né, que alguém que estivesse trabalhando comigo na Suécia pudesse me ajudar de alguma forma com um emprego na Austrália. Lógico que, assim, a indicação é uma coisa que te ajuda muito, né. Ela te abre portas, porque ela faz o teu currículo chegar onde talvez ele não chegue por causa da quantidade de aplicações.
Mas, lógico que não, a indicação sozinha também eh, não adianta nada, né, você precisa realmente também, demonstrar que você tem conhecimento, né, demonstrar que você é um profissional com experiência e conseguir passar na entrevista. Com certeza, é verdade. E agora você quer nos contar como é a sua rotina, porque você e seu marido trabalham, né, nessa rotina doida, que no Brasil muita gente não está familiarizado, mas aqui na Austrália, quem mora aqui, quem é daqui, sabe que existe esse tipo de trabalho e já está mais familiarizado. Conta pra gente como é a escala de trabalho e a rotina de vocês no trabalho e nos dias de folga. Nós trabalhamos juntos, né, para a mesma empresa, para o mesmo projeto, por enquanto. A nossa rotina, a gente trabalha em uma escala de 2 que são 2 semanas trabalhando e uma semana de folga. Existem várias configurações, né, em trabalho FIFO, você pode conseguir um trabalho que, trabalha 8 dias e folga 6, trabalha 3 semanas e folga uma, trabalha 2 semanas e folga 2. Mas eu acho que a mais comum é a de 2 e 1, que você trabalha 2 semanas e folga uma, que é o que a gente faz. Então a gente trabalha 12 horas por dia, de 14 dias direto, e durante uma semana a gente tem folga, né. A gente voa para o nosso trabalho, que é uma área remota da Austrália, então a gente vai de avião até esse lugar, né, essa mina no deserto, ficamos lá durante 2 semanas e depois a gente voa novamente para Perth e ficamos uma semana de folga aqui, né. No nosso caso, a gente trabalha com um contrato, né, a gente trabalha com salário. Então, tanto as nossas 2 semanas de trabalho, como a nossa semana de folga, ela é paga. Então, independente, a gente recebe salário. Mas dependendo da profissão, né, e dependendo do contrato de trabalho, se a pessoa recebe por hora, normalmente ela vai receber somente as horas trabalhadas. E aí, nesse caso, geralmente quem trabalha assim por hora recebe um valor de hora maior do que quem trabalha por salário. E então existe trabalho casual, nesse caso, quando você diz por hora, é um Porque casual. depende, tem algumas pessoas que têm o contrato com a empresa, mas geralmente são os trades, tipo os eletricistas, os mecânicos, os soldadores, eles recebem por hora geralmente. E o que você gosta e não gosta do FIFO? Então, eu gosto da minha semana de folga. Uma semana inteira de folga, né? Isso, mas olha, passa muito rápido, tá. A semana de folga eu acho que para ter um work-life balance bom, deveria ser 2 semanas trabalhando e 2 semanas de folga. Pra Uhum. você realmente poder descansar, assim, sabe. Mas eu tô gostando dessa semana de folga, porque a gente tá aproveitando pra viajar, e eu acho que isso é uma das coisas que valem a pena. Uma coisa que eu não gosto é realmente, a rotina intensa, sabe. A gente não tem tempo pra nada, porque as horas são todas ali calculadinhas do que você precisa fazer. Por exemplo, eu trabalho 12 horas por dia, né. E ainda gasto 1 hora de transporte, meia hora de manhã e meia hora de tarde, me transportando da vila, que é onde a gente mora, para o projeto. Então, só aí eu já perdi 13 horas do meu dia. Então se eu preciso, né, se eu quero ir na academia, por exemplo, eu já perco mais 1 hora, né. Se eu quero, sei lá, tentar fazer alguma coisa pra mim, já não consigo, porque eu tenho que tentar dormir pelo menos 7 horas por noite, pra eu poder descansar, pra aguentar, né, as 12 horas de trabalho. Tirando isso, você ainda tem que lavar o teu uniforme, que todas essas coisas é a gente que faz, né, então a gente precisa lavar o uniforme, querendo ou não, isso a gente acha que não, mas isso toma tempo, tá. Lavar e secar o uniforme, e aí a gente precisa ir jantar, a gente precisa arrumar nossas marmitas, porque a gente tem que levar a marmita para o trabalho, né, como a gente não trabalha aí pertinho, a gente precisa levar a comida com a gente. E tudo isso, eh, demanda tempo que quando a gente só fala, a gente não tem noção do que realmente é. Mas, assim, é bem corrido, então eu acho que essa é realmente a pior parte. O tempo, assim, a quantidade de horas. Eu acho que se a Sim, gente trabalhasse, por exemplo, 10 horas por dia, as 2 horas já fariam uma diferença enorme. sim. Quando você falou ali, ah, sobra tempo pra academia, eu fiquei pensando, sobra energia pra ir pra academia? Olha, é difícil, viu? É difícil. Eu ultimamente tô, assim, sofrendo para conseguir tentar criar uma rotina. Teve algumas escalas que eu consegui fazer bem direitinho, mas aí
ou eu faço isso, ou eu faço as outras coisas, sabe. É Uhum. bem difícil conciliar, assim. O que eu tento fazer às vezes é, de manhã, eu acordo todos os dias, 3h30 para trabalhar, 3h30. Então, às vezes, eu tentava ir fazer um HIIT de 10 minutinhos antes do trabalho, e depois do trabalho tentar fazer, sei lá, uma meia hora de musculação, sabe. Nossa. Mas é difícil conciliar, assim, porque é bem puxado. Eu acho que essa coisa de você conseguir ainda, cuidar da tua saúde enquanto trabalha assim, é uma das piores coisas pra mim. Porque eu acho que a gente paga o preço depois, né, disso. Porque a gente acaba deixando de lado a saúde. Por exemplo, eu trabalho 12 horas praticamente sentada. Hum. Então, eu acho que com o tempo, a conta chega. Então por isso que a gente tem que pensar realmente até onde vale a pena, né. Vocês estabeleceram um prazo? Ah, nós vamos trabalhar um ano como FIFO, depois disso a gente vai para Gold Coast e ter um trabalho usual como uma pessoa normal? Normal, isso. A gente estabeleceu, a gente nos deu até no máximo o final desse ano. A gente ainda não sabe até quando, porque uma outra coisa curiosa é que quando a gente trabalha com construção, porque eu trabalho FIFO com construção, né, eu não trabalho para mineradora propriamente dita na mina. Então a gente trabalha com projetos, as empresas que a gente trabalha vão fazer elas fazem as expansões, assim, né, dos projetos da mina. Então são projetos curtos e é engraçado porque, tipo assim, não tem estabilidade, sabe? Você pode estar 6 meses, você pode estar 3 meses, e aí, sei lá, eles não precisam mais de você, eles te dispensam. Então, são várias pessoas ali do mesmo círculo, né, dos mesmos projetos procurando emprego junto. Então a gente realmente, não sabe quanto tempo a gente ainda vai ficar trabalhando FIFO, mas a gente espera que seja no máximo até o final desse ano. Certo. E aí uma coisa curiosa que eu tava vendo no teu Instagram é que vocês não têm uma casa, né? Lugar físico. Vocês ficam no carro de vocês, armam uma barraca e é assim que vocês passam aquela semana de folga. A gente f Pra pagar aluguel, né, na verdade. E isso foi parte do plano também. Quando a gente decidiu trabalhar FIFO, a gente já tinha esse plano de ficar no carro, né, durante a semana de folga, porque uma semana de folga a gente acha que é ok, dá para ficar. Então a gente resolveu morar no carro para não precisar pagar aluguel e para aproveitar esse tempo para a gente viajar um pouco também. Porque se a gente, resolvesse pagar aluguel, a gente também ia querer viajar durante essa folga, né, porque a gente já fica 2 semanas isolados, então a gente ia acabar gastando mais na na nossa ideia, assim, na nossa percepção. Então a gente resolveu morar no carro, que também está sendo um desafio. Assim, eu acho que a liberdade que a gente tem, né, é muito legal, as experiências que a gente está vivendo é muito legal, mas com certeza tem bastante desafio e o maior deles é a falta de espaço, com toda certeza. Sim. Ô, Kathleen, para a gente finalizar, eu gostaria que você me falasse, me respondesse. Até que ponto vale a pena trabalhar como FIFO? Olha, eu acho que vale a pena se for alguma coisa temporária, sabe? Se você tiver um plano para trabalhar FIFO e juntar um dinheiro e depois ir fazer outra coisa da vida. Porque eu acho que é uma rotina muito intensa para você passar anos da tua vida fazendo aquilo. O dinheiro que você ganha, eu acho que em algum momento você vai precisar gastar ele com a tua saúde. A rotina é bem intensa e, como eu falei, é muito difícil você conseguir manter uma rotina saudável e cuidar da saúde enquanto você faz isso por muitos anos, né. E também tirando a parte da família, né, você tá longe da família, você abre mão de muitas coisas trabalhando assim. Então eu acho que cada um precisa realmente avaliar o que vale a pena para a pessoa, né. No meu ponto de vista, pra gente, vale a pena temporário. Alguns meses com objetivo, e é isso. Até porque a gente ganha mais fazendo FIFO, mas a gente ganha mais porque a gente trabalha mais, né. Então, dependendo da profissão, se você fizer realmente os cálculos direitinho, talvez o FIFO nem te dê, tanto benefício financeiro assim, no final das contas.
Então, Kathleen, gostaria que você falasse para o pessoal quais são as suas redes sociais, como eles podem te encontrar na internet. Então, compartilho um pouco do meu dia a dia, né, trabalhando FIFO aqui na Austrália, no meu Instagram, que é @KathleenAriane. E eu também faço vídeos para o YouTube, mas o meu YouTube tá um pouquinho parado, tadinho, porque eu não tô dando tempo, né, no meio dessa loucura que é a minha rotina, mas pretendo voltar e o meu canal no YouTube também é @KathleenAriane. Então, nos dois eu tento compartilhar um pouquinho da rotina, né, da vida de uma imigrante aqui na Austrália, trabalhando FIFO, e também abordo temas como vistos, né, e residência permanente, no caso, compartilhando a minha experiência para as pessoas que têm curiosidade. Muito legal. Obrigada, Kathleen. Foi muito importante esse nosso bate-papo bem real sobre essa rotina e o trabalho FIFO. Obrigada por se disponibilizar para conversar aqui com a gente hoje. Muito obrigada pelo convite, Pri. De novo, eu fiquei muito feliz de participar e parabéns aí pela iniciativa. Obrigadão. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo com a Kathleen. As redes sociais dela eu vou deixar na descrição, no Spotify, também no YouTube. Compartilha com quem sonha em morar na Austrália, com quem está buscando emprego nesse estilo. Não esqueça que estamos nas redes sociais também. Você pode nos acompanhar no Instagram, @oiaustralia, @oitalks, e também no YouTube, Oi Austrália, e no Spotify como Oi Talks. A gente se vê no próximo episódio.